E aí, galera, tudo certo? Tô de volta aqui com vocês no YouTube, faz um tempinho que eu não aparecia aqui, mas finalmente eu tive um tempinho para gravar uns vídeos. Então, olha só, teve uma decisão recente aqui do Supremo Tribunal Federal tratando sobre iniciativa legislativa e Tribunal de Contas, tá? Foi uma decisão especificamente sobre Tribunal de Contas Estadual. Para entender bem essa decisão, a gente tem que primeiro entender qual é a disciplina do Tribunal de Contas da União lá na Constituição Federal. Joga na tela para a gente ver. Olha só, o artigo 73 fala o seguinte: o Tribunal de Contas da União, que é integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. E aí vai lá o artigo 96 e fala o seguinte: a seção onde são tratados os tribunais, tá? E ele fala o seguinte: compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, ou seja, ele prevê iniciativa legislativa para esses tribunais. O que compete a esses tribunais propor ao Poder Legislativo? Ou seja, eles têm iniciativa legislativa para quê? Para diversas matérias, mas entre elas, a alteração da organização e da divisão judiciária. Vem aqui comigo. Então, vejam só, a Constituição fala que a organização dos tribunais, né, que é a organização judiciária, o seu funcionamento, tudo isso vai ser objeto de lei, de iniciativa dos próprios tribunais superiores. E aí lá no artigo 73, que trata do TCU, está dito que o artigo 96 se aplica ao TCU. Portanto, o TCU possui iniciativa legislativa privativa para projetos de lei que tratem sobre sua organização e seu funcionamento, tá? Não tem dúvida alguma em relação a isso. Agora, o que interessa para a gente é o que fala o artigo 75 da Constituição. Vamos ver o que ele fala. Olha só, ele diz assim: as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Vem aqui comigo. E aí fica aquela dúvida, aquele questionamento sobre qual é a extensão desse dispositivo. Ele fala que as normas previstas nesta seção se aplicam no que couber aos tribunais de contas dos estados. E aí isso é uma coisa que vai ter que ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, caso a caso. E aí chegou um caso que foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, agora em maio de 2019. Ele falou o seguinte: foi um caso que foi impugnada uma lei estadual de iniciativa parlamentar que tratava sobre a organização e funcionamento do Tribunal de Contas daquele estado. E aí o Supremo Tribunal falou o seguinte: olha, por força dos artigos 73, que trata do Tribunal de Contas da União, 96, que prevê iniciativa legislativa aplicável ao Tribunal de Contas da União, e 75 da Constituição, lembrando que 75 estende aos tribunais de contas dos estados as normas do Tribunal de Contas da União, naquilo que for cabível. Por conta desses dispositivos, a iniciativa legislativa para projetos de lei que tratem sobre organização e funcionamento do Tribunal de Contas Estadual é privativa do Tribunal de Contas Estadual. Então, uma lei estadual de iniciativa parlamentar que trate sobre isso, né, sobre organização e funcionamento do Tribunal de Contas Estadual, ela é inconstitucional, tá? Por vício de iniciativa. Inclusive, a sanção desse projeto não convalida o seu vício de iniciativa, porque sanção não convalida vício que ocorreu no processo legislativo, tá? Seja ele um vício de iniciativa ou um vício relativo a uma emenda parlamentar que não observou os requisitos constitucionais, a sanção não convalida, tá? Então vamos ver qual foi o precedente. Joga na tela. Olha aí. A ADI 4643 foi julgada em 15 de maio. Nem saiu o acórdão ainda, tá? Lá o Supremo Tribunal Federal entendeu que apenas o próprio Tribunal de Contas
tem iniciativa para proposições legislativas que disciplinem sua organização e funcionamento, sendo inconstitucional norma de iniciativa parlamentar sobre esse tema. Vem aqui comigo. Então, norma sobre organização e funcionamento do Tribunal de Contas, seja ele Tribunal de Contas da União, seja ele Tribunal de Contas dos Estados, é privativa do próprio Tribunal de Contas. Tá? Não pode ser iniciado o processo legislativo, nesse caso, pelo Parlamento. E aqui, só uma observaçãozinha, né? Vocês percebem que o artigo 75 da Constituição, ele fala o quê? Se aplicam aos Tribunais de Contas dos Estados as normas previstas nesta seção. Vocês percebem que se trata aí de um princípio constitucional extensível, explícito no texto constitucional. Tá? Vocês lembram que lá no artigo 25 da Constituição, ela fala que os estados vão se organizar pelas suas próprias constituições, observados os princípios previstos nesta Constituição? Pois é, um desses princípios são justamente os princípios extensíveis. Tá? Então, os princípios que os estados devem observar quando elaborar essas constituições são os princípios sensíveis, os princípios estabelecidos e os princípios extensíveis. Tá? E o artigo 75 é justamente um princípio extensível. Fiquem atentos a isso. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima.